Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todas bem-vindas a mais um episódio da série Caminhos da Liderança Negra. Eu sou Josi Silva e empodero líderes negras para que se tornem lideranças femininas negras de sucesso, porque a liderança negra, ela é ancestral. Quero dar boas-vindas a você que está chegando por aqui, dizer que hoje a gente vai conversar sobre o aquilombamento como uma estratégia, um instrumento para romper com a solidão da mulher negra e para ajudar a todas as mulheres negras a ocupar espaços de destaque e de liderança com segurança e confiança. Então fica por aqui para a gente conversar sobre esse instrumento. Ui, gente, acho que eu dei uma mexida aqui, peraí. Foi. Para a gente conversar sobre esse tema que é super importante para que a gente consiga entender, para que a gente consiga superar todos os desafios que a gente enfrenta cotidianamente quando a gente vai falar de liderança feminina negra. E dizer assim, eu sei que uma mulher negra no poder pode ser um processo bem solitário. Ser uma mulher negra que ocupa um espaço de liderança é exaustivamente solitário. Eu já estive nesse lugar, me senti isolada, sobrecarregada, tendo que provar todos os dias que merecia estar ocupando esse lugar. Eu sei o quanto é cansativo ser uma exceção em todos os lugares, sempre a única preta, a única na sala, a única na mesa, a única no bar, a única no hotel, a única do espaço, a única na escola, a única na universidade, a única na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, no trabalho. O peso de ser a única, como Milton Santos fala, que ser negro do Brasil é muito cansativo, porque tem a ver também com a gente ser uma exceção todo o tempo e o tempo todo. Então, além de ser exaustivo, né, mexe também com a nossa saúde mental, fragiliza a nossa autoestima, gera encolhimento da nossa potência e gera também o enfraquecimento da nossa voz. Então, a solidão da mulher negra não é sobre gostar ou não gostar de estar ou não sozinha. É sobre ser colocada constantemente em lugares de visibilidade, de resistência sem apoio, de força sem afeto e sem cuidado. É sobre a gente ocupar e estar em ambientes onde o nosso valor, a nossa voz, a nossa presença, a nossa cor, a nossa pele, o nosso cabelo, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de falar, eles são questionados constantemente, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, na família ou na sociedade de forma geral. Mas a boa notícia é que nós não fomos feitas para caminhar sozinhas. A gente precisa desconstruir ao longo do tempo a ideia de que a mulher negra, a ideia daquela mulher negra forte, solitária e que suporta e que aguenta tudo, né? Então, na live de hoje eu quero te apresentar como estratégia para enfrentar a solidão da mulher negra, como estratégia para potencializar a sua liderança, o aquilombamento, que é um antídoto para a solidão da mulher negra, é uma ferramenta de sustentação, de cura, de potência para você e para a sua liderança. Se você não conhecia o tema, hoje é o dia que você vai conhecer, entender um pouco mais, aprender a utilizar, aprender como você pode utilizar essa ferramenta para ela poder potencializar o seu dia a dia e a sua rotina. E quero te dizer assim, a primeira coisa é que há um poder enorme em caminhar com outras mulheres negras. Caminhar com outras mulheres negras chega a ser um lugar de cura. Mulheres negras, quando se reúnem, quando se juntas, elas são não só aquilombamento, elas são cura, elas são afeto, elas são estratégia. Então, há poder em caminharmos juntas, há poder em não nos dividirmos, em não nos diminuirmos, em não competirmos. O nosso poder está em caminharmos juntas. Então, lá atrás, quando eu venho de uma região de cana-de-açúcar, então muito cedo eu precisei entender que eu precisava abrir as minhas próprias portas, que eu precisava também lutar pelos meus sonhos, mas não só lutar pelos meus sonhos, eu precisava guardar os meus sonhos, porque eu entendi que era muito fácil que o mundo tirasse de mim. Às vezes até as pessoas que eu amo também, ou as pessoas que eu amava também, podiam tirar, porque elas não entendiam ou não entendem pelo que eu estou lutando. Então, muito cedo eu entendi que eu precisava defender esses sonhos, ao mesmo tempo em que eu ia em busca desses sonhos.
E aí, a partir do momento que eu fui adentrando esses espaços e fui acessando os espaços, os incômodos eles começaram a se tornar muito mais fortes. Eu lembro de quando eu acessei, por exemplo, a graduação, que foi quando eu entendi, ali foi o meu grande encontro com a minha identidade, quando eu comecei a participar dos movimentos negros, cheguei na graduação e comecei a ler autores e autoras negras, foi quando eu entendi que a minha mente, assim, ela estava bem colonizada, que a minha mente, ela estava muito branca, e que eu precisava reorganizar, reestruturar toda a minha identidade. Então, a começar pelo cabelo, né? Fui parando de alisar o cabelo, aceitando-me ali ao longo do processo para me tornar mais forte. E como uma boa ariana, uma pessoa obstinada, eu falo que é uma pessoa que vem da cana-de-açúcar, eu fui buscando estratégias. Eu falei, olha, eu quero seguir, eu quero crescer, eu quero deixar um legado, porque o legado para mim é um valor muito grande. Então, se eu quero deixar um legado, para uma mulher negra deixar um legado e ocupar um espaço à frente do público, ocupar um espaço de destaque e de distinção, significa que ela vai ter que lidar com todos os desafios possíveis e inimagináveis. E aqueles que a gente sabe que são causados pelo racismo estrutural. Então, eu pensei, eu vou seguir, mas eu preciso encontrar um caminho que me faça bem, que me faça feliz, que eu não estrague a minha saúde mental ao longo do caminho, mas que eu seja feliz, porque ser feliz para as mulheres negras chega a ser revolucionário. E nesse caminho de buscar essa identidade, de encontrar uma estratégia, um método, uma forma que eu conseguisse acessar os espaços de sucesso e conseguisse acessar esses espaços de maneira muito tranquila, de maneira muito gostosa, de maneira muito resiliente, eu descobri os livros. E aí eu fui descobrindo os autores e autoras que já deram contribuições assim, enormes para o nosso povo. Eu descobri a psicologia do racismo e fui entender a base do racismo na sociedade. Eu descobri a história, a ciência, a ancestralidade. Eu bebi da fonte da inspiração de outras mulheres negras, da academia, do samba, da cultura, do maracatu. E a partir desse momento eu passei a me validar e percebi que isso funcionava para mim. E chega um momento em que eu percebi que se isso funcionava para mim, isso funcionava também para outras mulheres. Isso pode funcionar também com outras mulheres. Então, eu estruturei tudo que eu testei, fiz e utilizei para ocupar e ser e estar nos espaços que eu estou hoje, com leveza, com tranquilidade, com alegria, com uma construção de vida que me deixa celebrar. Eu fui ali construindo os 4 pilares do que eu considero que é efetivo para toda mulher negra que está obstinada a ocupar um espaço de destaque e de liderança e de sucesso, que queira estar à frente e que queira fazer isso de uma maneira leve. Então, os 4 pilares foi a identidade, o posicionamento e a comunicação. A identidade é o tema da live que a gente falou na semana passada, né? Do primeiro episódio do Caminhos da Liderança. Nós falamos sobre a identidade. Então, hoje a gente vai falar sobre o aquilombamento, que é um dos 4 pilares. O primeiro é a identidade, depois temos posicionamento e comunicação, liderança negra e aquilombamento. Então, quando a gente fala de aquilombamento, é importante que a gente entenda que a palavra aquilombamento, ela tem raízes num conceito histórico, ancestral, social e cultural dos quilombos no Brasil, da história dos quilombos no Brasil, né? Esse termo ele tem uma origem aí do Brasil colonial, como espaços de resistência, de proteção, de autonomia, de sobrevivência, de liberdade, de expressão religiosa, de afeto, de cuidado, de prosperidade também, em que as populações negras no Brasil, elas utilizavam para poder fugir do processo de escravização, né? Se rebelavam, lutavam contra e depois formou-se no Brasil uma série de quilombos em variadas regiões, com variados aspectos, mas todos tinham características muito, muito peculiares e muito parecidas, que era a questão da proteção, da força, da comunidade, porque na verdade o termo quilombo é um termo que é angolano e ele tem como sinônimo fortaleza, ele significa a fortaleza. Então, os quilombos eles surgiram como refúgios da resistência no Brasil colonial. Eles eram espaços onde as pessoas negras, fugidas da escravidão, se reuniam para viver em liberdade, em autonomia, em apoio mútuo e em construção coletiva. Ele também tinha um valor simbólico, né? Mais do que a proteção física, que era um aspecto importante, porque eles precisavam aprender a lutar para proteger o quilombo, eles precisavam aprender a se defender, eles precisavam aprender ali sobre liderança, mas
tudo que eles aprendiam ali vindo da África, eles trouxeram para a experiência do quilombo. Então, a comida, a cultura, a dança, a religiosidade, a ancestralidade. Então, era um lugar de reconstrução da dignidade e da autonomia desses negros e negras. Um lugar onde as pessoas negras podiam criar, onde eles podiam cultivar e liderar juntas, longe da opressão, do isolamento e da escravidão. Claro que eram espaços de resistência, espaços históricos de resistência muito grandes. A gente sabe que hoje a Constituição de 88, ela estabeleceu, né, o quilombo é uma categoria jurídica, que aí assegura a propriedade definitiva das comunidades quilombolas no Brasil. A gente sabe que tem uma luta histórica sobre isso, mas quando a gente fala em aquilombamento hoje como restituição, como reconstituição, como sororidade até para as populações negras, especialmente para as mulheres negras, a gente está falando de um conceito em que, assim como nos quilombos, lá no período colonial, aquilombar-se, o aquilombamento significa juntar-se, significa fortalecer-se, significa estar com pessoas ou em ambientes ou cercada de pessoas que entendem a sua jornada, que validam a sua existência e que te ajudam a crescer. Então, são espaços espaços que podem ser simbólicos, hoje eles podem ser digitais, né? Abdias do Nascimento, que não me escute, porque Abdias ele traz o conceito de aquilombamento, é um conceito bem diferente do que a gente está tratando aqui, mas eles são espaços simbólicos, físicos, pessoais, coletivos, onde você pode expressar as suas ideias sem medo, onde você pode descansar a sua identidade, e isso só é possível se for vivido com pessoas negras. Isso não pode ser possível vencendo com pessoas brancas, porque a gente está falando que o aquilombamento ele é uma estratégia de enfrentamento ao racismo. Tudo bem, Wilma. Acho que foi você que comentou hoje fez um comentário, acho, na postagem. Seja bem-vinda, boa noite. Então, entre mulheres negras, o aquilombamento ele é uma ferramenta poderosa de cura, de afeto, de cuidado, de apoio, de sororidade, de rede de apoio entre mulheres negras que se reconhecem, que se fortalecem. É uma estratégia de sobrevivência emocional. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre variadas formas que você pode fazer e utilizar para vivenciar o aquilombamento de maneira pessoal, de maneira coletiva, de maneira ancestral, nas suas amizades, que é um pouco diferente do que a gente chama de network, por exemplo, tá? Então, o aquilombamento ele é uma estratégia também de sobrevivência emocional contra o racismo mesmo, que isola, que adoece mulheres negras nos seus espaços de trabalho, que faz com que a gente enfrente a desigualdade cotidianamente. Por nada, Wilma, seja bem-vinda. Clarissa também entrou. Seja bem-vinda, Clara. Então, a solidão da mulher negra, o aquilombamento, na verdade, ele é uma estratégia de suporte coletivo para aliviar essa solidão. Joelma, seja bem-vinda. Essa solidão da mulher negra. Então, a solidão, ela é também um fenômeno social, né? Ela é um fenômeno social que vai além da ausência de uma companhia física, por exemplo. É uma experiência marcada pelo racismo, pelo machismo e pela desvalorização afetiva e profissional e social das nossas histórias e do nosso corpo, do nosso saber e da nossa inteligência, da nossa presença. Então, o que a gente enfrenta cotidianamente não tem como a gente colocar no lugar do pessoal, assim, é tudo culpa minha. Não é. Então, essa solidão ela vai se manifestar aí quando a mulher negra ela sente que, apesar de estar em diferentes espaços, ela não é vista, não é ouvida, não é reconhecida como merece, ou não se reconhece naquele espaço, ou não se vê naquele espaço, não se sente valorizada naquele espaço. Isso acontece em variados lugares, nas relações afetivas, nas relações familiares, nos ambientes profissionais, nos ambientes sociais, na academia que eu digo. A academia ainda é bem branca. Na academia, né? E essa solidão ela nasce da intersecção entre o racismo e o sexismo. Então, enquanto as mulheres brancas elas foram historicamente, né, frequentemente valorizadas como um padrão de beleza, de afeto, as mulheres negras foram historicamente colocadas em posições de subalternidade de uma força e de uma resistência, mas de uma força e uma resistência sem cuidado, sem amor e sem acolhimento. Não é à toa que as maternidades, por exemplo, as mulheres negras recebem menos anestesia na hora dos seus partos, porque subentende-se que, historicamente, o inconsciente brasileiro, o racismo estrutural, trouxe a ideia de que os nossos corpos suportam dor.
Então, os nossos corpos não merecem cuidado. E aí nem vou falar aqui de que, quando a gente vai falar no processo de construção social do Brasil, por exemplo, a gente vê um autor como Gilberto Freire, que traz o Casa Grande Senzala, né, que aí ele vai trazer ali, nesse livro terrível, ele vai trazer o papel da mulher negra, o papel da mulher indígena e o papel das mulheres brancas, né? E para as mulheres negras ele vai falar, olha, as mulheres negras, ele fala que é a mulata para a cama, a negra para o trabalho, e ele fala uma outra coisa, o que significa isso? Que em nenhum desses lugares nós somos o lugar do afeto. A mulher branca era para casar, a mulher negra era a mulher para o trabalho, ou apenas para o sexo. Então, quando a gente vai falar da solidão da mulher negra, a gente fala que isso foi construído historicamente no Brasil, está na estrutura das nossas relações, está na estrutura das relações na universidade, nos variados lugares. Então, essa estrutura social, da maneira de pensar no Brasil, é que faz com que a gente sinta todos esses desconfortos que a gente tem na hora que a gente vai falar, na hora que a gente vai se comunicar, na hora que a gente resolve ter o nosso próprio dinheiro, na hora que a gente resolve que a gente quer ter sucesso, que a gente quer ter visibilidade, que tá tudo bem com isso, sabe? Existe um incômodo interno, você precisa lutar contra esse incômodo de você querer o melhor para você. Então, querer o melhor para você, não há problema nisso. Mas a gente tem uma construção social brasileira que disse que a gente precisa aguentar tudo, suportar tudo, silenciar tudo. São os corpos mais fortes, então você precisa aguentar tudo sozinho. Então essa solidão da mulher negra começa muito lá na infância. É uma infância que às vezes no parque as pessoas não querem brincar com você, é uma infância que é invisibilizada ali logo no maternal, hoje é maternal, mas no pré-escolar. Então depois você vai para uma graduação, você entende que os corpos que estão lá, em sua maioria, não são corpos pretos, é mais um aspecto da solidão. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para Jericoacoara. Jericoacoara é um lugar incrível, assim, no Ceará. Que é cercado por lagoas, por praias maravilhosas, por lugares incríveis. Eu lembro de acessar uma praia, assim, que é uma praia que tem toda uma coisa assim, para você entrar, sabe? Assim, eu fui entrando, assim, tem uns tecidos leves, uma coisa bonita, assim, e a gente adentrava lá o espaço. Quando eu adentrei o espaço, tinha muita gente branca, assim, dava aquele, né? E tinha umas cadeiras que a gente colocava assim na beira da lagoa, que a pessoa vinha, servia um drink, e eu fiquei olhando ali, tentando ver se eu encontrava alguém como eu, né? Uma pessoa preta também como eu, e em um dado momento eu vi de longe, assim, uma família toda preta, assim, uma mulher preta com seu companheiro, e quando aquela mulher, ela me viu bem distante, assim, ela veio na minha direção, assim, ela veio até mim e ela só me deu um abraço. Eu entendi o que estava acontecendo ali, ela também entendia. Ela não precisou falar muita coisa, ela só olhou para mim e me abraçou. Então eu sentia aquilo. Ela se sentia sozinha também naquele lugar. Aquele lugar era um lugar estranho para ela. Era um lugar em que ela também não via os delas. Então, quando a gente vai acessando os espaços, a gente vai encontrando os espaços em que a gente é o tempo inteiro a exceção. Ser a exceção é muito cansativo. Porque você tem que ser 2 vezes melhor, porque você tem que ser inteligente ao máximo, porque você tem que, sabe, você se cobra o tempo inteiro, você não se permite errar nunca. Então você se cobra uma perfeição para além do que precisa. E aí, o que acontece, né? A gente vai crescendo, né, enquanto potências mesmo, porque somos todas potentes, assim, muito potentes. A gente vai crescendo, mas com um nível de cobrança muito alto que é assustador. E é um nível de cobrança também e de solidão muito grande, porque às vezes você até é uma referência para as pessoas que estão ao seu redor, mas por dentro existe uma guerra interna em você. Uma guerra interna que te massacra, que te maltrata, sabe? É uma luta ali. Marluce, seja bem-vinda. Ana Santos. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Que alegria ter vocês aqui para esse momento de aquilombamento juntas. Raquel entrou. Raquel, seja bem-vinda. Esse espaço é para a gente aquilombar. Então podem falar, podem ficar à vontade, podem conversar, podem perguntar também, tá? Então, quando a gente vai pensar o aquilombamento como uma estratégia desse processo de solidão que a gente vai sofrendo ao longo do caminho.
Então, eu lembro muito bem da experiência de entrar na universidade pública e ser a única na graduação. Acho que tínhamos 2 negras, assim. Depois eu lembro de acessar o mestrado, né? Como que foi o mestrado? O mestrado foi a seleção de mestrado que eu fui eram 12 pessoas, assim. Éramos 2 negras. Foi uma luta, e aí aquilombamos, né? Ficamos juntas ali, fomos até... E aí é uma luta para colocar na grade da disciplina, por exemplo, de construção social do Brasil, autores que fizessem referências às pessoas negras, porque a gente também não tem isso na universidade. Então é extremamente solitário. Depois eu fui para o doutorado, que eram 9 vagas no doutorado. E mais uma vez fomos 2 mulheres negras entrando, aquilombamos. Estamos aquilombadas até hoje. É uma amiga maravilhosa que é de Fortaleza, que também pesquisa sobre mulheres negras. Então são espaços em que a gente vai se sentindo sozinha ao longo do processo. Então, quando a gente chega na vida profissional, né, que a gente vai ocupar os espaços, a gente vai novamente se sentir sozinha. Quem é que não se sentiu sozinha em algum evento que foi, em algum lugar que foi, e ficou assim, nossa, eu sou a única, eu sou a única, eu sou a única. Então, essa solidão, ela vai adoecendo. Então, é importante que a gente tenha esses espaços de aquilombamento, esse espaço em que você consegue trocar com outra mulher negra, em que você consegue aquilombar. Então, quando a gente fala assim, olha, eu tenho amigas que eu falo, olha, você para mim é um quilombo. Por quê? Porque ela representa apoio, ela representa acolhimento. Quando eu estou com elas, eu posso ser eu mesma. Quando eu estou com elas, eu posso falar sobre os traços mínimos. Então, é importante que você, enquanto uma pessoa negra, você consiga mapear, enquanto uma mulher negra, você consiga mapear os espaços que na sociedade você vai encontrar outras pessoas também negras. Então, eles podem ser espaços culturais, eles podem ser espaços sociais, eles podem ser espaços religiosos. Ele pode ser também espaços em que você, a partir de agora, consiga construir estrategicamente amizades que vão te trazer essa experiência do aquilombamento. Eu tenho uma série de amigas negras e é muito diferente quando a gente partilha, porque a gente consegue partilhar sobre identidade, a gente consegue partilhar sobre afeto, a gente consegue partilhar sobre amor, a gente consegue partilhar sobre solidão. Então, quando eu olho para o aquilombamento, eu também tenho esse olhar ancestral para o aquilombamento. Eu vou me cercando de elementos, de instrumentos que são pretos. Então eu vou me cercando de referências pretas, eu vou aquilombando, então eu vou também comprando livros que são de pessoas pretas, eu vou lendo leituras pretas, eu vou assistindo filmes pretos, eu preciso ir mapeando a minha mente para eu poder pegar a minha mente e fazer com ela um processo de decolonização dessa minha mente, sabe, do meu emocional. Então eu vou me cercando desses aspectos. Eu vou também intencionalmente construindo alianças e construindo estratégias com outras mulheres negras ao longo do período. E pasmem, quando você começa a fazer isso, vai abrir um leque assim, até porque 70% das mulheres do Brasil, elas são negras. Então vai abrir um leque gigantesco para você de espaços, de lugares e de pessoas em que você vai se sentir mais fortalecida. Às vezes você pode ser a única na empresa onde você trabalha. Né? Eu acho que eu trouxe na live de identidade a experiência de uma mulher que mora em um estado específico aqui no Brasil, ela falando que ela era a única mulher negra no prédio, né? Ela construía estratégias para lidar, mas como aquilo é adoecedor. Então, quando você se cerca de ambiente, quando você procura ambientes que você pode acessar, ambientes em que você consegue ser você mesma, esses ambientes eles vão te ajudar a ir para o próximo passo, vão te ajudar a você curar-se, a você curar a sua saúde mental, vai trazer para você mais qualidade de vida. Então, as pessoas às vezes perguntam, existe uma diferença entre network e aquilombamento? Claro que sim. Network é sua rede de contato, que você pode ter N pessoas na sua rede de contato, porque você precisa, ali no seu ambiente de trabalho, você precisa lidar com todas as pessoas. E é importante que uma mulher negra, num lugar de poder, num lugar de sucesso, num lugar de decisão, ela saiba dialogar com as pessoas, com todo mundo. Por isso que uma das coisas que eu falo é fortaleça a tua identidade para você aprender a posicionar e aprender a falar. Porque você precisa dialogar com todas as pessoas. Mas também dialogar munida de quem você é. Mas também dialogar aquilombada. Dialogar sabendo exatamente qual é o teu papel, o que você faz, o teu valor, o teu merecimento, sabe, a tua entrega. Então é dialogar a partir desse lugar. Então o aquilombamento eu vou me cercar, eu falo assim, vamos aquilombar, vamos nos encontrar. Eu tenho um ritual com alguns amigos que é se encontrar para almoçar. E esse ritual, e aí é só almoço com mulheres negras. É um outro ambiente. Esses dias eu estava conversando com uma mulher negra aqui do digital, e a gente estava fazendo, enfim, uma conversa. Ela dizia assim que ela foi participar de um evento que era todo negro.
Ela disse que o corpo dela demorou a entender e a aceitar aquele lugar. Ela disse, Jesus, meu corpo, ele não estava entendendo o que era aquilo, assim. O meu corpo foi relaxar um tempo depois para entender que eu não estava em perigo, que ninguém estava competindo comigo, que eu ali não ia ser silenciada, que eu ali não ia ser humilhada, que a minha voz era valorizada, que a minha beleza era valorizada, que a minha cor é aceita, que meu cabelo é aceito, que a minha história é aceita, que eu podia falar dos mínimos detalhes, das mil situações de racismo que me aconteceram, que as pessoas ali iam entender. Esse é um espaço de aquilombamento. Quando a gente pensa no ambiente de trabalho. Onde eu vou encontrar isso? Vai mapeando. Mas enquanto você não acha, vai se munindo de quais são as cantoras negras que você conhece? Quais são as histórias do povo negro que você conhece? Quem são as pessoas que você segue que são negras? Quais são as séries que você assiste que tem pessoas negras? Quais foram as leituras que você já fez sobre isso? Então, tudo isso é elemento que foi negado pra gente historicamente. Então, você precisa acessar para você aquilombar. Você precisa acessar para trazer para o nível da sua consciência todos os atravessamentos que você tem para aprender a nominar, para aprender a não se culpar, para não ficar sozinha, para não morrer sozinha, não sucumbir sozinha. Caminhar com mulheres negras é incrivelmente poderoso. Eu, quando encontro uma preta na rua, eu vou logo e falo, nossa, que cabelo incrível, nossa, que coisa incrível. Eu elogio sempre alguma coisa. A graça de você entrar num evento cheio de gente branca e de repente você encontrar uma pessoa negra e você fala, ai, que alívio, encontrei alguém. Então, o aquilombamento ele vai te dar esse alicerce de sustentação para você dar conta da tua rotina, do teu cotidiano. Então, eu vou perguntar para você, eu pergunto isso com as minhas mentorandas quando elas chegam na mentoria Sankofa, né? Que a gente faz um processo de reconstrução da identidade, faz um processo... A gente tem um momento de aquilombamento, né, uns momentos quinzenais de aquilombamento, mas eu faço com elas um processo de reconstrução dessa identidade e eu pergunto para elas, quantas amigas negras você tem? Sabe? Quantas são? E quem são? A gente faz outro mapeamento que é para entender quem são as mulheres negras da vida dessas mulheres. Então, quais são? Você já pensou sobre isso? Quais são as mulheres negras da sua vida que são referências para você? A sua avó, a sua mãe, a sua tia? E essas mulheres, elas são referências de quê? De força, de sucesso, de dinheiro, de lazer, de amor, de afeto? Às vezes, em sua maioria, é mais de força, né? Aquelas mulheres que nadam ali o mar abraçadas, assim, que estão acostumadas a fazer tudo por todo mundo e por todas as pessoas, que a se contentar, às vezes, só com aquilo mesmo, que já vai dizendo para você, olha, a realidade é dura, você precisa estar 2 passos à frente, você precisa ser muito mais inteligente, muito mais estratégica, muito mais, muito mais, muito mais. Essa é uma cobrança árdua e muito cansativa pra gente, exaustiva de uma sociedade que se estruturou com esse racismo que é terrível, que é desigual, né? E a gente ainda enfrenta a relação de gênero aí, do machismo e do patriarcado. Então, quando a gente pensa, quem são as referências que você tem, sabe, de aquilombamento? Então, aquilombar é isso, olha, está fundamentado lá nos quilombos, mas eu atualizo hoje. Faça aquilombamento no digital. Eu vou falar de novo que a Abdias do Nascimento não me escuta. Mas faça aquilombamento no digital. Cerque-se de redes de pessoas negras. Alimente-se disso. Leia, converse, troque, sabe? Conheça mais sobre a sua história. Aquilombe. Vá para os lugares, tem uma feira preta na sua cidade, vai lá, encontrar outras mulheres pretas, vai vivenciar um pouco de ver como isso é gostoso, como isso é maravilhoso. Josi, no trabalho, como que eu faço? Se você é a única da sua empresa, se você é a única do seu... Se você não é a única, aquilombe com essa irmã sua que já está aí, não. Aquilombe com a irmã que está com você, aquilombe com ela. Se você não é a única, se você é a única da sua empresa, procure da sua área. Quem são os profissionais negros que tem? Seja estratégica. Sabia que os quilombos, eles, lá no período colonial, eles eram lugares muito estratégicos, né? Eles eram escolhidos a dedo em regiões muito estratégicas, que precisavam ser regiões muito seguras, regiões estratégicas para que quando os portugueses, os holandeses fossem fazer um enfrentamento ali dos quilombos, eles conseguiriam ali se defender. Então, eles eram muito estratégicos na escolha de onde seria o quilombo. E as mulheres lideravam o quilombo. Então, por isso que eu falo que a liderança feminina negra ela é ancestral. A gente tem rainhas que lideraram ali. Você vai conhecer a África Antiga, uma variação de países, você vai ver que tem rainhas liderando. Então, seja estratégica, seja intencional. Veja quem são, o que está acontecendo, o que tem de evento, sabe? Josi, não sei, pode ser que você trabalhe no corporativo, porque a gente tem uma mulherada negra que trabalha em variados lugares. Pode ser que você trabalhe no corporativo e você seja responsável, por exemplo, pelo grupo de diversidade, de raça e diversidade. Tá. O que você faz com esse grupo?
Então você precisa se cercar, porque isso é tudo que você sente. Por isso que eu falo, gente, existem 4 passos. Eu acredito muito nisso, assim. Acredito porque me testei e porque as minhas mentorandas, elas foram todas promovidas e estão muito melhores agora e já acessaram vários espaços e estão crescendo, e estão aquilombando e estão florescendo, porque aquilombamento é florescimento. Então você floresce quando você encontra outras mulheres. E tem uma variedade de amigas, assim, porque que são sororidades, que são dororidade também, que são espaços de amor, mas também são espaços onde eu posso descansar a minha dor, assim como eu sou para essas mulheres. Então, na Sankofa a gente tem esse momento, né, em que essas mulheres, a gente faz um mapeamento ali dessas mulheres sobre as construções que ela tem, sobre como que o imaginário dessas meninas, o que ele tem de preto ali naquele imaginário, e para além disso a gente se encontra quinzenalmente para pensar, para fazer aquilombamento. São encontros em que se chora, se ri, se celebra, se fala sobre as expressões do racismo, sobre a dificuldade de liderar, sobre a dificuldade com a fala, sobre a insegurança, sobre uma variedade de coisas. E eu vou ali orientando. Por vezes trago uma leitura, um texto, um livro, uma música, tem toda uma condução, porque esse de fato é um ambiente de aquilombamento projetado, né? Projetado para lideranças negras que querem chegar no próximo passo. Então é um ambiente projetado, organizado ali. Então tem um passo a passo para ser seguido, mas é um ambiente em que elas podem falar sobre as dores dela, né? Um ambiente em que elas se sentem confortáveis, em que elas se saem mais felizes, saem amadas, saem muito mais afetuosas. Então, e pensando nisso, como que o aquilombamento ele pode potencializar a sua liderança, né? Seja bem-vinda, Vanessa, Maria, e eu acho que é Maria e Maria. Tem o JSL, Maria, e embaixo tem Maria de novo. Ou é Maria? Eu não sei. Mas sejam bem-vindas. Já caí 2 vezes, já voltei, mas continuo aqui. Depois eu vou deixar salvo lá o que eu consegui deixar salvo, tá? Então, como que o aquilombamento ele pode potencializar a sua liderança negra? Ou o seu lugar de destaque? Eu não sei qual o espaço que você ocupa, mas o importante é que você seja feliz, que seja livre e que seja a dona do pedaço. A gente precisa pensar na construção de uma negritude positiva, sabe? De tornar-se negra de forma positiva. Não, sabe aquela poesia, chamaram-me negra, eles gritaram negra, o que eu sou? Negra. Então, esse tornar-se negra precisa ser bom, precisa ser celebrativo, precisa ser contemplado. Por isso que eu falo, tem um caminho para isso, sabe? É fortalecer a identidade, é fazer aquilombamento, é trabalhar muita comunicação e muito posicionamento. Por quê? Porque você é empoderada de quem você é, você vai conseguir falar, você vai conseguir se posicionar, você vai entender os seus limites, você vai entender os seus valores, você vai colocar isso na mesa, você vai colocar isso para jogo e você vai seguir com a sua vida. E você vai ser reconhecida, você vai ser escutada, você vai ser ouvida. Eles não querem me escutar, como eu sempre falo, você vai falar de novo. Mas aí você vai falar alinhada a quem você é, aquilombada com outras pessoas, fortalecida, não enfraquecida. Como as pessoas tentam convencer de que nós somos enfraquecidas. É muito comum que eu receba aqui muitas mulheres que já têm a sua graduação, a pós-graduação. Tem mulheres que são tampa de cruz, que a gente fala, é uma Coca-Cola do deserto. Assim. São mulheres assim que falam, meu Deus, posso chamar... Aqui no Instagram não, mas são mulheres assim, incríveis que ocupam áreas, assim, lideram equipes gigantescas, assim, e que mesmo assim duvidam da capacidade. Você já duvidou da sua capacidade, mesmo tendo uma história incrível? Mesmo você sabendo que tem uma história incrível, você acabou duvidando dessa capacidade? Então, no processo de aquilombamento, né, o aquilombamento ele faz com que a gente também consiga enfrentar isso, assim como o fortalecimento da identidade. Então, como que esse aquilombamento ele potencializa a sua liderança? Quais os benefícios? Primeiro, uma coisa importante que ele vai trazer para você é a rede de apoio. Eu vou perguntar para você, você tem a sua rede de apoio? Porque, historicamente, as mulheres negras não foram criadas para ter rede de apoio. São sozinhas mesmo. Então, você tem sua rede de apoio? Se você já está na sua vida adulta, procure uma rede de apoio para você. Faça amizades. Se você vai em lugares negros, você vai encontrar pessoas negras lá também. Leia livros. Pesquise. Então, ter uma rede de apoio. Essa rede não precisa nem ser tão estruturada, assim, no sentido de que tem uma rede formada. Não, mas é uma amiga que você toma um café, é alguém que você conheceu, que você vai valorizar aquela amizade. Eu valorizo muito a minha amizade com as mulheres negras que eu vou encontrando ao longo da minha vida, porque é uma amizade muito celebrativa. São mulheres que eu celebro, que elas me celebram também. São mulheres que eu valido, que elas me validam também. São mulheres que eu choro, e que elas choram comigo também. São mulheres em que eu posso ser eu mesma, em que eu posso falar das minhas dores, das minhas emoções, assim como elas também podem falar.
E a gente sai daquele lugar de maneira muito mais fortalecida, sabe? Muito mais acolhida, porque ela sabe quem eu sou e eu sei quem ela é. E a gente sabe as dores e as delícias de ser mulheres negras em lugares de destaque. Então, o aquilombamento ele traz essa ideia da rede de apoio. Tem uma coisa com aquilombamento também que é importante, que ele vai causar, que é uma inteligência coletiva. Olá, gente do TikTok. Que é uma inteligência coletiva. Quando as mulheres negras se unem, elas compartilham estratégias, elas compartilham recursos, elas compartilham experiências que aceleram o crescimento. Vou trazer um exemplo para vocês. Nos 2 últimos encontros da mentoria Sankofa, no encontro de aquilombamento, a gente tem uma mentoranda que ela estava com um processo tentando ver-se como uma referência negra. Embora ela é uma engenheira, de uma empresa gigantesca aqui no Brasil, ela lidera uma equipe de operação, assim, com umas 45 pessoas. Eu falo, gente, como é que pode, né? Essa mulher é uma potência, assim, ela não consegue ver como uma... E aí, a partir do acompanhamento, ela estava querendo concorrer a um cargo que tinha, e ela, enfim, ela foi promovida nesse processo de acompanhamento da mentoria. E aí, o que aconteceu? No dia do aquilombamento, ela trazendo sobre isso, ela trazendo sobre como as mulheres negras do operacional, né, que lidavam ali diariamente com o operacional, como elas foram acolher. Ela disse, eu me senti muito acolhida porque elas foram dizer que eu era uma referência para elas. E eu não conseguia ver isso. Ela só conseguiu enxergar isso a partir dos encontros de aquilombamento. E aí, como eu já falei, são encontros intencionais. Mas quando a gente une mulheres negras em um ambiente intencional, por isso que eu quero fazer meu encontro presencial de mulheres negras, assim, com muita vivência, com muito... Tô pensando em várias coisas, com muita vivência, com muita experiência, com experiência sensorial, com experiência mística, com experiência de música, com experiência de dinâmica. Então, nesse momento do aquilombamento estratégico, elas trocam as experiências e isso acelera o crescimento uma da outra, porque você traz um ponto de vista e a outra mulher ela vai trazer o ponto de vista dela, mas ela vai trazer exatamente sabendo a mesma dor, sentindo a mesma dor que você sente. Então, o aquilombamento ele é um espaço seguro de aprendizado contínuo e de troca real, assim, de troca a flor da pele. Uma outra coisa que o aquilombamento faz é ele melhora a saúde emocional. Ele reduz esse processo da solidão na liderança, né? Ele é um espaço em que você consegue falar sobre o racismo, sobre a insegurança, sobre os desafios e o medo. Então ele é um espaço de cura. Então você pode utilizar ele também como espaço de cura. Ele também se constitui como uma construção de referências e espelhamento, que é isso, né? Quando você está com outras mulheres negras, quando você aquilomba, quando você celebra, quando você encontra, quando você bebe de outras mulheres negras, você vai criando para você referências reais de mulheres negras que se inspiram, que inspiram você também, que validam e que motivam. São mulheres negras reais. Então a sua mente ela já consegue acessar o próximo passo, o outro nível. Você vê que é possível aquela mulher crescendo e você fala, ela está crescendo, eu também posso crescer. Então, tá concordando, né, Maria? É sobre isso. Estamos juntas. Então, é dizer assim, olha, é ver para crer. É dizer assim, olha, eu encontro uma variedade de mulheres negras e aí essas mulheres, elas bem-sucedidas e você passa a acreditar também, olha, é possível. Porque a gente já evoluiu também enquanto sociedade. A gente tem muita coisa para evoluir se a gente for pensar na nossa negritude, na construção de quem a gente é. Mas a gente já evoluiu muito também. E o aquilombamento ele produz conexão. Então, quando eu vejo uma mulher negra sendo reconhecida, bem-sucedida, eu acredito que eu também posso. Quando eu vejo uma mulher negra sendo validada, quando eu vejo uma mulher negra segura, sabe uma coisa que me aconteceu no cargo de superintendente? Eu fui para um evento, que era um evento que eu organizava, assim, e a gente organizava em várias regiões aqui do estado, e a gente tem um sertão, a gente tem vários sertões aqui em Pernambuco, né? Tem o sertão médio, tem o sertão, né, mais para dentro, que a gente chama, e eu cheguei de manhã no sertão, assim, com um turbante vermelho, todo caracterizado, com um macacão vermelho, e uma mulher, no final já do evento, a menina falou assim, e dentro do evento tem um módulo que era só sobre enfrentamento ao racismo. E ela falou assim pra mim, a menina falou, olha, se você não falasse nada, se você só aparecesse aqui pra mim você já estava falando. Ela falou, eu achei tão bonito, eu achei tão forte, assim, é sobre você entender a importância da sua presença. E a importância de você ser uma representação, mas isso sem peso.
tá? É com leveza, mesmo sem peso. Ela falou, se você não falasse nada, pra mim já falava tudo, assim, porque quando eu olho pra você, eu fico pensando que eu também posso chegar lá. Eu sei que você enfrentou muita coisa pra poder chegar nesse lugar, mas quando eu vejo você, eu fico pensando que eu também consigo chegar lá. E aí, quando você abre a boca, eu fico pensando, eu consigo chegar lá ainda mais. Então é sobre você passar pelos lugares sendo essa referência mesmo, de força, de potência, mas também de leveza, de abraço, de cheiro, de celebração, de inteligência. Então sejam intencionais nas relações de vocês, sejam intencionais no vestir, sejam intencionais no falar, sejam intencionais no fazer. Tenham consciência de quem vocês são, tenham consciência do que vocês buscam, do que vocês querem. Tenham consciência do que faz vocês felizes, tenham consciência de auto-amor, de autocompaixão. Tragam para a autoconsciência de vocês a construção da negritude, sabe? A construção do ser preto, a construção de estar nos lugares que vocês estão, sendo quem vocês são. A beleza disso, a força disso, a potência disso, as dores disso também, mas as dores para você conseguir ir enfrentando. E para você seguir galgando, né? E para você seguir na vida. Então, existem essas variadas formas de você fazer. Faz amizade com alguém, pesquisa se na sua empresa tem alguém que convida para um almoço, se não tem na sua área, tem. Tem grupos na sua área. Eu lembro que quando eu estava na graduação, que tem se consolidou imenso, assim, e eu me juntei era um grupo de intelectuais negros de Pernambuco, assim, era um grupo só de gente preta discutindo, assim, a ciência, era incrível. Que isso foi para mim um lugar de fortalecimento muito grande, assim, foi ali quando eu parei, não vou mais alisar esse cabelo, eu vou trocar aqui essa roupa, eu vou começar a olhar para o turbante de um outro jeito, foi quando eu entendi que, de fato, a Quilombar estar em espaços assim, eminentemente pretos, fazem com que a gente consiga potencializar a função que a gente ocupa, esse cargo que já é seu, sabe? Então, busque, depois pesquise shows, pesquise museus, pesquise livros. Eu tenho uma lista de livros, posso depois até, de vez em quando eu posto, mas eu posso até deixar lá na bio uma lista de livros, porque tem livros que são específicos, tem livros que você pode, tem livros que são, por exemplo, quando eu falo de livros que precisam para falar sobre identidade, para fortalecer a identidade, eu tenho que passar por Tornar-se Negro, não posso não passar. Eu tenho que passar por Bell Hooks falando sobre Por Acaso Eu Não Sou Mulher. Eu tenho que, estou tentando lembrar, eu posso ler Kabengele Munanga, porque ele vai falar sobre preconceito e racismo no Brasil, e aí ele vai trazer a noção do preconceito, ele vai trazer a identidade. Tem um livro muito bacana também, da Nilma Lino, que é Da Raiz do Cabelo à Cor da Pele, que também vai trazer o aspecto da identidade, o aspecto físico, o aspecto emocional ali da identidade. Tem a Isildinha também, né, que fala sobre, tô tentando lembrar o nome do livro agora, acho que eu não vou lembrar. Acho que é A Pele que Eu Habito. Então, são livros que vão fortalecer. Para você entender, por exemplo, a estrutura social de racismo e de todo o resto, você pode ler, por exemplo, aquele livro da... eu tenho até ele aqui na minha estante. O Pacto da Branquitude. Você pode ler o Pacto da Branquitude, porque ele vai te dar uma visão, assim, panorâmica sobre o que é o conceito da branquitude, sabe, os elementos da branquitude, entender que branquitude não se trata assim da pessoa, é um comportamento, é um conjunto, é uma estrutura social. Você vai ler também o Fanon, né, o Fanon, quando ele fala sobre pele negra, máscaras brancas, é importante também para você conseguir compreender um pouco da psicologia do racismo, assim, você compreender as coisas mais subjetivas também é importante. Então você vai construindo para você um conjunto de elementos que são da sua raiz identitária. Gente, olha, é assim. A gente precisa ser feliz. Sabe? Você precisa reconhecer o quão maravilhosa você é. O quão potente você é. Você precisa entender que você não é tudo que disseram de você e sobre você a vida inteira. E as coisas que também não foram ditas, mas que você sentiu. Que tem as várias formas de falar, né? As palavras, os gestos, o jeito, o isolamento, a negação, o não acesso. São algumas das muitas coisas, mas assim, eu quero que você entenda isso, assim, que você é maravilhoso, que você precisa celebrar você. Eu peguei pra mim, assim, eu quero ser feliz. Isso não é uma coisa banal, porque ser feliz pra mulher negra é revolucionário, mas quero também esse lugar do crescimento, mas esse lugar da diversão, do aquilombamento, de não precisar ser forte o tempo inteiro.
de ter ali referências que eu posso contar quando eu estiver muito cansada, quando eu estiver assoberbada, de entender que eu não preciso passar por esse silenciamento todo, sabe? De desconstruir esse mito da mulher negra forte que dá conta de tudo e de todos. Não. Eu não quero ser essa mulher forte que dá conta de todos e de tudo. Eu quero ser uma mulher saudável, com uma saúde mental boa, com direito e acesso a tudo que a sociedade pode oferecer. Isso a gente pode. Josi, é um sonho? Eu sei, mas é uma construção. Os grandes sonhos só se realizaram porque alguém começou primeiro. E eu sempre falo, eu tenho um balde de esperança em mim. E aí o que eu puder... Quando eu comecei essa trajetória de trabalhar, eu já trabalho com mulheres há muito tempo, né? Assim, há mais de 10 anos. Assim, já formei movimento de mulheres, já postei mulheres em trio elétrico, já palestrei para mulheres, já toquei de mão de mulheres, já participei de documentário. Tem um documentário que está acho que é uma HBO, chama Apenas Meninas, que trouxe um pouco de um trabalho que eu desenvolvi com mulheres que casaram ali na adolescência, que fala sobre o casamento infantil no Brasil, e a maioria das mulheres que casaram muito cedo no Brasil são negras. Então, eu já estou nesse caminho de apoio a mulheres negras há muito tempo. Não é agora. Não é um ano para cá, são 15 anos. Não é tão... E eu falo para vocês que é um caminho possível. Eu já ocupei muitos cargos, já contratei muita gente, já rodei um pouco pelo Brasil, já conversei com gente de variados lugares, de variadas classes sociais, de variadas, desde a comunidade a, sei lá, a fazer uma palestra na... Qual é o nome daquela avenida que é o coração financeiro de São Paulo? Aquelas empresas que são... esqueci o nome agora. Mas é uma variação. Então, eu já passei por muitos lugares, assim. Então, isso é algo que eu acredito. Eu acredito que é possível transformar as nossas vidas. As minhas eu estou fechando agora o processo da mentoria. As minhas 4 mentorandas, elas foram promovidas. Então, eu falei que eu vou contar a história delas no Instagram, assim, com foto, com tudo, como se deu acompanhamento, assim. E eu vejo elas felizes, sabe? Seguindo e construindo. Significa que é possível, porque você que está aqui comigo, você é potente já. Você é uma potência, você já ocupa, você já faz, você já executa, você já faz coisas incríveis. Então, é só um ajuste mesmo ali. É só encontrar o fortalecimento dessa identidade, ajustar um espaço de aquilombamento em você, trabalhar o aspecto da sua liderança e construir reposicionar o seu momento profissional e organizar você nesse lugar. E trabalhar o seu posicionamento, porque mulheres negras têm uma dificuldade de posicionamento. Posicionamento é limite, né? Pra falar, os meus valores são esses, os meus inegociáveis são esses, e vocês só vão até aqui comigo. É posicionamento. A gente precisa ter. É importante, se a gente quiser ser vista e ser respeitada nos ambientes de trabalho. Precisa ter posicionamento. Então, é possível, eu tenho visto e acompanhado, incentivado e mobilizado mulheres crescerem e florescerem ao longo do caminho. Então, é um caminho possível para você também. Então, essa live aqui é o 2º episódio da série Caminho da Liderança, em homenagem ao mês de abril, que é o meu aniversário, que foi no início da semana, que eu celebrei muito também. Dancei, sambei, rezei, girei, fiz várias coisas. Então, é o 2º, né? Na próxima semana a gente vai falar sobre posicionamento. Né? A gente vai falar na próxima semana sobre como o posicionamento, o poder do posicionamento, como ele é importante para essa sua liderança, sabe? Como esse posicionamento é importante. Então, a gente ainda vai ter outra live, que é a liderança negra na prática, que é para trabalhar características, ações, jeitos e formas da liderança negra. A gente vai trabalhar sobre isso também na próxima semana. Eu estou feliz que vocês estão aqui. Eu quero também aproveitar para dizer que esse mês de abril a gente vai ter várias coisas, né? Vai ter sorteio, vamos ter uma variação de coisas. Não sei se vocês conhecem, mas lá na minha bio ele tem um PDF que você entra e baixa para você, que é sobre os 4 passos, os 4 pilares da liderança feminina negra de sucesso. Tem material, você pode ler, tem referência, você pode ler, aplicar, tem atividades práticas, você pode aplicar atividade prática. Você clica na minha bio, você vai ver lá que tem um PDF. Tem os 4 pilares da liderança negra de sucesso. Você baixa, fica para você. Você pode imprimir, É um material que eu utilizei na imersão da Andara e que eu resolvi publicizar. E aí eu quero também aproveitar para você dizer, se você sente, né, que você quer um acompanhamento a mais, eu tenho uma variação de produtos aqui. Tem a mentoria Sankofa, que já é um acompanhamento maior. Tem a Dandara, que é uma imersão mais curtinha, que na semana que vem vou trazer a Dandara com um valor promocional, mas eu tenho um produto chamado a consultoria ONA. A consultoria ONA é uma consultoria, chama ONA porque ONA significa caminho.
né? Todos os nomes dos produtos, eles têm nomes que nos referendam a nossa história. Então, o que é a consultoria UNA? A consultoria UNA é um reposicionamento da liderança feminina negra em 30 dias. É um intensivão, assim, é para mulheres que precisam de mudança agora. Assim. Estava conversando ontem com uma mulher que ocupa um cargo de gestão pública, ela estava falando sobre isso, Josi, eu preciso para ontem. Então, é um reposicionamento da sua liderança feminina negra em 30 dias. Então, é uma consultoria específica para líderes negras que desejam reposicionamento profissional, ou seja, melhorar o seu posicionamento, que desejam desenvolver uma comunicação estratégica, que desejam fortalecer a identidade e que desejam construir a sua autoconfiança, né? E aí eu aplico e utilizo os 3 pilares, que são os pilares que eu também utilizo na mentoria Sankofa, só que a Sankofa é um pouco mais aprofundada, mas são os pilares da reputação, né? O que é que falam de você quando você não está? Qual é o rastro que você deixa no seu ambiente de trabalho? Porque eu imagino que você queira crescer. Então, é o reposicionamento, que é a presença profissional. O que acontece quando você chega, quando você fala, quando você se posiciona? E os resultados, que é trabalhar a liderança que você merece, que você sonha e que você deseja. Então, na UNA, o que vai acontecer na UNA? Na UNA, eu ajudo essa mulher negra da seguinte forma: a reestruturar e estruturar esse posicionamento profissional para fortalecer essa presença como uma líder negra nos espaços que ela ocupa e naqueles que ela quer acessar, porque tem mulheres que desejam acessar. A maioria das meninas que chegam na mentoria, algumas chegam para fazer a transição de carreira também, mas chegam para acessar outros lugares. Então, uma outra coisa que eu vou te ajudar a fazer é analisar a sua comunicação e reposicionar para que você passe a se comunicar com mais segurança e com mais confiança. É entender como é a sua comunicação, de que forma você comunica. É uma comunicação mais leve, é uma comunicação mais forte, é uma comunicação mais enfática. Quais são as características da sua comunicação? Então, a gente faz um raio-x dessa comunicação e organiza ela para ela se tornar aquela comunicação que você deseja e a comunicação, por vezes, que você precisa, né? Porque tem comunicação que a gente precisa ter para a gente chegar em determinado lugar. E uma outra coisa que eu faço na UNA é identificar a fragilidade da sua identidade para poder trabalhar o seu empoderamento pessoal negro. É entender o termômetro, da sua identidade, o tempo de aceitação. E como é que eu entrego, né? São 2 encontros individuais. É um mês para você fazer o reposicionamento da sua liderança negra. Então, são 2 encontros individuais, com mais de 1 hora. Em um encontro, a gente faz todo um diagnóstico seu, né? Um diagnóstico da sua liderança, do seu momento de trabalho, dos seus desafios. E, a partir disso, eu construo com você um plano de desenvolvimento muito baseado nas dificuldades que você enfrenta e no objetivo que você quer alcançar. Depois, a gente tem mais um acompanhamento. Durante 30 dias, eu vou ficar acompanhando e orientando você a fazer esse plano e aí trazendo as características disso. Depois a gente tem mais um encontro individual para poder entender como é que está o seu processo, se você consegue evoluir. A gente continua se falando ali no WhatsApp sempre. Você tem acesso a mim. Já aconteceu da pessoa me ligar e falar: Josi, tem uma apresentação hoje, não sei, não tô conseguindo. Eu fazer com ela ali um momento de escuta e de conversa para ela conseguir se reposicionar e fazer a sua primeira fala, por exemplo, em grupo, né? E também você vai ter aqui 2 encontros de aquilombamento da mentoria Sankofa. A mentoria Sankofa me reúne 2 vezes no mês, com as mulheres a cada 15 dias. Então, quem acessar a mentoria UNA vai também ter direito a 2 encontros de aquilombamento, que são encontros estratégicos mesmo, para você fortalecer a identidade, para você fortalecer a sua liderança. O valor da mentoria, da consultoria UNA, é R$ 1.500. Agora, com o especial de aniversário, até domingo, a consultoria UNA está custando R$ 800 à vista no Pix ou 12 vezes de R$ 82 no cartão. E se você acha que quer dar esse próximo passo, se você acha que quer investir em você, você vai lá na bio, clica lá ou me manda uma mensagem. Eu vou postar a live depois, você pode comentar embaixo que eu busco você. Mas você vai lá na minha bio, tem um link, você clica no link e vai lá, vai ter consultoria UNA. Você clica lá e você vai falar direto comigo no WhatsApp. Então, se você sente que é o seu momento de vir, de investir em você, de fazer esse momento de mudança, de fazer esse momento de reorganização profissional, de fortalecer o que precisa ser fortalecido. Então você vem e você busca. Mas continuamos juntos. Então é só clicar lá na bio. Então eu quero também dizer assim para você: olha, você não tá sozinha. E tem uma coisa para mulheres negras que é importante você dizer: que sozinha você pode até ir rápido assim, mas acompanhada você vai mais longe e você vai com menos dor também.
Então, o aquilombamento pra gente, para mulheres negras, é esse lugar de vida, de celebração. E como tarefinha de casa, eu vou colocar, na semana passada eu pedi para fazer uma descrição sobre os seus valores, para poder fazer a identificação do seu processo de identidade, e hoje eu vou passar uma tarefinha de casa para vocês, que é assim, olha. Você vai listar o nome de 3 mulheres negras que você admira. 3. Você lista 3 mulheres negras que você admira. E nessas 3 mulheres negras que você admira, você vai escrever o que você admira nelas. O que vai acontecer quando você terminar de fazer isso? Você vai perceber que aquilo que você admira em outra mulher é algo que você já tem. É algo que você já precisa desenvolver, ou que está prestes a se desenvolver em você. Porque não tem como a gente admirar uma coisa que seja avessa a gente. Não tem. A gente só admira uma coisa que a gente também tem possibilidade de fazer, coisas que nós já somos interiormente. Então você pega essas 3 mulheres, escreve ali o que você admira nessas mulheres. E uma outra tarefinha que você pode fazer é: olha para sua área, vê onde você trabalha, se tem outras mulheres negras. E você vai fazer, sabe o quê? Você vai chamar essa mulher para tomar um café. Tá? Você vai convidar para tomar um café. Você vai dizer que participou de uma live, que como estratégia de aquilombamento era tomar um café com uma mulher negra. Você vai procurar e vai celebrar com essa mulher. E aí você vai aproveitar esse encontro desse café, você vai celebrar. Você vai celebrar a sua vida, você vai celebrar a sua existência, você vai celebrar seus resultados, você vai celebrar. Tá? Você celebra, assim. E na próxima semana, nós vamos conversar na próxima terça-feira sobre posicionamento. Posicionamento, tá? No posicionamento a gente vai entender o poder do posicionamento para a construção da autoconfiança e para a construção da visibilidade profissional de mulheres negras que estão ocupando cargo de destaque e distinção. Né? Como você se posicionar. Como o posicionamento certo transforma você numa mulher autoconfiante e respeitada. E quero agradecer a você, agradecer a sua atenção, agradecer o seu carinho, dizer que que estamos juntas, que seguimos juntas. Quando você celebra, todas nós celebramos. Quando você conquista, todas nós conquistamos. Quando você sorri, todas nós sorrimos. Quando você se valida, todas nós nos validamos com você. Porque estamos todas juntas. Viemos ancestralmente da mesma raiz e do mesmo povo. Então, seguimos juntos, vocês aí, eu aqui. Se quiser um acompanhamento mais de perto, clica lá na UNA, que esse preço promocional vai ficar até domingo. Me manda uma mensagem no WhatsApp e seguimos juntas e nos vemos na terça-feira. Um cheiro bem grande em vocês. Boa noite, bom descanso, bom feriadão. Até a próxima live.